Olá, alunos do primeiro termo da EJA, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é regra de 3 simples, isso mesmo. Essa aula é baseada na habilidade EF09MA08. Para acompanhar a aula de hoje, preciso que vocês separem aí folhas para anotação, lápis, borracha e caneta, para poder fazer todos os cálculos, tá bom? Conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar no decorrer da aula, nas atividades. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, tudo bem? Sejam também bem-vindos todos os pais e professores que acompanham as nossas aulas de matemática aqui no Centro de Mídias. Alunos, não se esqueçam de entrar lá na turma do seu professor, ele vai estar te esperando. Professores, depois que você tiver a resposta dos seus alunos, encaminha para a gente aqui no Centro de Mídias, para a gente poder divulgar. Vamos começar, professora Roberta? Vamos sim, então vamos começar falando da regra de 3 simples. Pode colocar para eles na tela. Quando a gente fala em regra de 3 simples, ela é utilizada para quê? Para descobrir um valor desconhecido que uma grandeza assume em uma proporção entre duas grandezas. Aí você fala, professora, não entendi nada. Então imagine uma situação, você vai comprar um chocolate e você paga R$5. E se você quisesse comprar 3 chocolates, quanto que você pagaria? Ah, então, professor, eu estou falando de grandeza, que é a quantidade de chocolates. A outra grandeza é o preço que eu vou pagar. E eu tenho aí 3 valores conhecidos, por isso que é regra de 3, e quero descobrir o desconhecido, que é o valor que eu vou pagar para 3 chocolates. Isso mesmo. Então, quando a gente estiver falando de regra de 3 simples, pode vir aqui comigo a câmera. Quando a gente falar em regra de 3 simples, a gente está falando o quê? De 3 valores conhecidos e um desconhecido, que a gente vai lá montar uma tabelinha, anotar os valores e fazer uma regra de 3, uma multiplicação em cruz, isso, para descobrir o valor desconhecido. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Essas grandezas têm que ser observadas antes de montar a estrutura da conta. Como assim, professora? Eu vou olhar se elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que é diretamente proporcionais? Quando ambas aumentam ao mesmo tempo e proporcionalmente. Você vai ver que está aumentando e aumentando. Ah, é diretamente. Agora, inversamente é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. E aí o processo para executar é um pouquinho diferente. Então a gente vai ver isso hoje, tá bom? Preparados? Então, pode só colocar para eles na tela, que a gente sempre tem que verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais para poder descobrir esse valor desconhecido. Tudo bem? Então vamos lá. Exemplo 1. Se com 2 litros de combustível é possível percorrer 25 quilômetros, quantos quilômetros é possível percorrer com 8 litros desse mesmo combustível? Peraí, você está falando de litros de combustível e uma distância que você vai percorrer. Eu te dei um valor de litro e a distância que eu consigo. Eu quero uma nova distância com uma outra quantidade de litros que tem aí. Ah, então eu tenho 3 valores conhecidos e um desconhecido? É, por isso a gente vai montar a tabelinha. Vamos lá, ó. Combustível, minha primeira situação, 2 litros de combustível. Distância, quanto que eu consigo percorrer? Ah, 25 quilômetros, então 2,25. Tá, agora eu quero saber quantos quilômetros eu consigo percorrer, então vai ser o meu X, que é a distância em quilômetros, com 8 litros. Então eu pus litro em litro, distância que é com quilômetros, com a distância desconhecida. Tudo bem até aqui? Preenchi a tabela. Agora eu tenho essa perguntinha aqui do lado, ó. GDP ou GIP? O que é isso, professora? Essas grandezas são diretamente proporcionais ou elas são inversamente proporcionais? Ambas aumentam ao mesmo tempo ou uma aumenta e a outra diminui? Vamos observar, ó. Eu tinha 2 litros, eu andei 25 quilômetros. 2 litros eu consigo andar 25 quilômetros. Se eu aumentar para 8 litros, se eu aumentar a quantidade de litros, será que eu vou conseguir andar mais? Se eu aumentar a quantidade de litros, eu vou conseguir andar mais. Quer dizer que a grandeza combustível está aumentando e a distância também vai aumentar. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais eu andar, mais eu vou gastar combustível. Então, na hora de montar a estrutura, é só vir aqui e anotar esses valores formando aqui 2 razões. 2/8 igual a 25 sobre x. Então, a gente tem aqui uma proporção, uma igualdade entre 2 frações. E agora eu vou fazer aquilo que eles chamam de multiplicação em cruz, ou produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou operação inversa. O x estava dividindo, ele vai passar multiplicando, então eu vou ter 2 vezes o x. E o 8 estava dividindo, eu vou passar multiplicando, 25 vezes 8. 2 vezes x, 2x. 25 vezes 8. 25 vezes 8, deixa eu ver. Professor Inês, você consegue me ajudar? Quanto é 25 vezes 8?
Consigo, Olha, sim. 25 vezes 2 é 50, 25 vezes 4 é 100, 25 vezes 8 vai dar? 200. Ah, o raciocínio tá bom. Agora eu vou passar dividindo, tá bom? Então, o 2 está multiplicando, passa dividindo. 200 dividido por 2. Esse eu consigo, viu, professora Inês? Não vou pedir sua ajuda, não. Metade de 200 é 100. Quer dizer que com 8 litros de combustível, eu consigo andar 100 quilômetros. Então, tá aqui a resolução. Você vai simplesmente ler o problema, anotar na tabelinha, pensar se as grandezas estão aumentando ou estão diminuindo proporcionalmente, e aí vai fazer a continha. Tudo bem? Vamos fazer uma atividade para treinar? Vamos? E já aviso, essa é diretamente que nem o meu, mas tem que pensar por que é diretamente, tá bom? Então vamos lá, atividade para vocês, ó. Atividade número 1. Marta comprou 2 bombons e gastou R$3. Então, 2 bombons, R$3. Quanto ela gastaria, vai ser o X, se comprasse 30 bombons. Eu vou preencher a tabela para ajudar vocês, tá bom? 2 bombons, ela gastou R$3. Se ela comprasse 30 bombons, bombom embaixo de bombom, quanto que ela gastaria? Concorda que quanto mais bombons ela comprar, mais ela vai pagar, mais dinheiro ela vai gastar? Então, eu já estou te dando a dica que é diretamente proporcional. Então, basta montar a fração e descobrir o valor do X. Professora Inês, quanto tempo eles vão ter para descobrir esse valor do X? Professora Roberta, nossos alunos terão 1 minuto e meio. Ok? Já voltamos. Já voltamos, então. Boa sorte. Voltamos. E aí, professora Inês, como está o chat? Está movimentado? Tá sim, professora Roberta, tá bastante movimentado. E os nossos alunos estão colocando lá que dá 45 bombons. Isso mesmo. Bom, então quero mandar um abraço para os alunos que estão participando aí das cidades de Rio Preto, Bauru, Monte Alto, Rio Claro, Registro e Cravinhos. Vamos conferir, professora Roberta? Só que não são 45 bombons, são R$45, não é não? E é mesmo, reais. Então tá bom, vamos lá, vamos lá. Então a gente vai colocar aqui, ó, 2 está para 30, assim como 3 está para X. Lembrando que essas grandezas são diretamente proporcionais, porque quanto mais bombons eu comprar, mais eu vou pagar. Então aumenta a quantidade de bombons, aumenta também a quantidade do preço, tudo bem? Agora a operação inversa. O X está dividindo, vai passar multiplicando, e o 30 está dividindo, vai passar multiplicando. Então eu vou ter 2 vezes x igual a 3 vezes 30. 2 vezes x dá 2x, 3 vezes 30, 3 vezes 3, 9, com 0 do lado. Então, 3 vezes 30, 90. Agora, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 90 dividido por 2. 90 dividido por 2, R$90 para 2 pessoas, metade, 45. Então, o preço para 30 bombons é de R$45. Então, tá aqui a resolução para vocês. Aqui tá escrito também errado, né, professora Inês? Isso. Aí é realzinho, né? Isso mesmo, é R cifrão, né? Mas tá ótimo. Tudo bem? Vamos fazer mais um? Vamos? Tá preparado para atividade 2? Então vamos lá, atividade 2 para eles na tela. Olha lá, em uma loja de camisetas, de cada 30 camisetas vendidas, 6 são brancas, tá? Para a virada de ano foram vendidas um total de 400 camisetas. Calcule a quantidade de camisetas brancas vendidas nessa ocasião, seguindo a proporção.
Então, total de camisetas que a gente tinha lá no início, 30. Brancas lá do início, dessas 30, 6 eram brancas. Tá, mas para o final do ano, para a virada do ano, foram vendidas no total 400. E agora eu quero descobrir quantas são brancas. Aí, sei lá, professora, será que é diretamente proporcional ou inversamente? Olha, quando eu aumento a quantidade de camisetas vendidas, eu vou aumentar a quantidade de camisetas brancas, porque isso vai aumentar proporcionalmente. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, é só copiar, montar e descobrir o valor do X aí, que é a quantidade de camisetas brancas. Professora Inês, quanto tempo eles vão ter para essa atividade? Professora Roberta, nossos alunos terão 1 minuto e meio. Então, pessoal, mande a resposta e a gente já volta. Até daqui a pouco. Professora Roberta, voltamos da atividade e tô gostando de ver. Nossos alunos colocaram lá no chat que serão 80 camisetas brancas. Então, vai um grande abraço para os nossos alunos das cidades de Araraquara, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, São Carlos, Dracena e Cajuru. Vamos conferir? Vamos sim. Então, a gente já montou aqui a nossa proporção, a gente já percebeu que quanto mais camiseta tiver, mais vai ter branca, então são diretamente proporcionais, é só copiar a estrutura. Então, 30 está para 400, assim como 6 está para x. Ok, vou usar a operação inversa. O x está dividindo, vai passar multiplicando, então vai ficar 30 vezes x. O 400 está dividindo, vai passar multiplicando. 6 vezes 400. Então, a gente tem 30 vezes x, 30x. 6 vezes 400 é 6 vezes 4 com 2 zeros do lado. 6 vezes 4 é 24, com 2 zerinhos deu 2.400. Agora, eu vou pegar esse 30 que está multiplicando e vou passar dividindo. Então, 2.400 dividido por 30. Olha, eu posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. E ficou 240 dividido por 3. Bom, na tabuada do 3 tem 24, é 3 vezes 8, então vai ser o 8 com um zero do lado. Então, 240 dividido por 3 dá 80. Quer dizer que daquelas 400 camisetas compradas, vendidas no caso, né? 80 serão brancas. Tudo bem? Tudo bem quando a gente fala de grandezas diretamente proporcionais? Deu para entender como funciona? Montou a tabelinha, põe lá e faz a conta? É. Agora, e se for inversamente proporcionais, professora? É do mesmo jeito? É quase. Porque quando é inversamente, eu tenho que fazer aquela coisa do tipo, estava aumentando, vai estar diminuindo, eu vou ter que inverter alguma coisa para que a proporção seja igual. Como assim? Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo. Exemplo 2 na tela, olha lá. Sabendo que 2 pedreiros levam 30 dias para construir uma casa, quantos dias 6 pedreiros com a mesma capacidade de trabalho levariam para construir a mesma casa? Então vamos entender a situação. A gente tem lá 2 pedreiros trabalhando e a gente sabe que o tempo que eles vão demorar para construir aquela casa são 30 dias. Tá, 2 pessoas demoram 30 dias. Mas se em vez de 2 pessoas eu contratar mais gente e eu tiver no total 6 pessoas trabalhando, no mesmo ritmo, certo? Se eu tenho mais gente trabalhando, concorda que a minha obra vai ser entregue antes? Não vai demorar 30 dias? Eu vou diminuir a quantidade de tempo
Então quando eu aumentei a quantidade de pedreiros, o tempo da minha obra vai diminuir. Quer dizer que esse valor do x não vai ser um número maior. Que nem aqui 2 foi para 6 que aumentou, o 30 para o x, esse x vai ser um número menor, porque está inversamente proporcional. Ou seja, quando eu aumento a quantidade de pedreiros, o tempo que vai demorar para fazer a obra vai diminuir, porque eu vou ter mais gente trabalhando para entregar esse serviço, que é a construção da casa. Tudo bem? Então são grandezas inversamente proporcionais, G e P. E na hora de montar a conta, eu vou ter que inverter alguma coisa. Sei lá, o que eu vou inverter? Normalmente a gente inverte a parte numérica, onde só tem número aqui da tabela. Eu vou trocar o 2 pelo 6. Então, na hora de montar a fração, em vez de escrever 2 está para 6, assim como 30 está para x, eu viro de ponta cabeça. O 6 fica em cima e o 2 fica embaixo. E aí eu copio a outra parte igual. 30 está para x. Então, professora, quando é inversamente, a única coisa que muda é que na hora de escrever a conta, eu vou trocar a posição da parte que só tem número. Inverter é inversamente proporcional. Inverte. E aí faz a conta normal. Vamos fazer? Então vem comigo, ó. O x está dividindo, vai passar multiplicando. Então, 6 vezes x. O 2 está dividindo, vai passar multiplicando. 30 vezes 2. Então, eu tenho 6 vezes x, 6x. 30 vezes 2, 3 vezes 2 com 0 do lado. 3 vezes 2, 6. Então, deu 60. Agora, o 6 está multiplicando, vai passar dividindo. 60 dividido por 6. Na tabuada do 6 tem 60? Tem, 6 vezes 10. Então, x é igual a 10. O que significa isso? 2 pedreiros faziam a obra em 30 dias. 6 pedreiros fazem em 10 dias. Então, quanto mais pedreiro eu tenho, menor é a quantidade de dias. Aqui deu 10, ó, diminuiu. Quanto um aumentou, o outro diminuiu. Tudo bem o que é grandeza inversamente proporcional? Vamos fazer agora a atividade de grandezas que são inversamente proporcionais. Já estou afirmando que é e estou afirmando que você vai ter que virar, tá bom? Mas a gente vai pensar por quê. Então, vamos lá para a nossa atividade 3 da aula. Pode colocar para eles. Sabendo que 3 pintores demoram 10 dias para pintar um muro. Agora vamos pintar um muro, tá? Quantos dias 5 pintores com a mesma capacidade de trabalho demorariam para pintar o mesmo muro? Então vamos anotar. Nós temos 3 pessoas trabalhando, 3 pintores, e eles demoram para pintar esse muro 10 dias. Deve ser um muro bem grande. 10 dias, tá. Mas se em vez de contratar 3 pessoas, eu tenho no total 5 pessoas lá fazendo a pintura. Bom, eu aumentei a quantidade de pintores, mas se eu tenho que pintar o mesmo número, né, o mesmo muro, e eu aumentar a quantidade de pintores, eles vão demorar menos tempo. Então, eu aumentei a quantidade de pintores, mas o tempo vai diminuir. São grandezas inversamente proporcionais. Então, na hora de você montar a proporção, você vai montar 3 está para 5? Não! Você vai falar, não, professora, grandezas inversamente proporcionais, você tem que inverter alguma coisa. E, normalmente, a gente inverte onde tem número. Então, em vez de 3 está para 5, eu vou pôr 5 está para 3, assim como 10 está para x. E aí, você vai terminar essa conta para mim. Professora Inês, vai dar um tempo bom aí, né? Professora Roberta, nossos alunos terão 1 minuto e meio. Coloquem lá a resposta, pessoal, e a gente já volta. We're pretty close in pretty shoes. Want me to talk that kind of way.
Voltamos à atividade. Professora Roberta, gostei de ver da participação dos nossos alunos. Lá no chat só apareceu 6 dias, nenhuma resposta diferente. Então vai um abraço para os nossos alunos da cidade de Água de Lindóia, Atibaia, Botucatu, Caraguatatuba, São Bernardo dos Campos e Jundiaí. Vamos conferir? Vamos sim, então vem comigo aqui. A gente já montou a proporção, agora é só fazer a execução da conta. O x está dividindo, vai passar multiplicando, o 3 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, eu vou ter 5 vezes x igual a 10 vezes 3. 5 vezes x, 5x. 10 vezes 3, 30. 30. Agora está multiplicando o 5 aqui, vai passar dividindo. 30 dividido por 5. Tabuada do 5 tem 30? Tem. 5 vezes 6. Quer dizer que quando a gente tem lá os 3 pintores trabalhando, eles demoravam 10 dias. Mas se eu aumentar para 5 pintores, em vez de 10 dias, eles vão gastar 6 dias. Quanto mais pintor, menos tempo vai gastar. E aí, preparado para a nossa última atividade? Sim? Nessa eu não vou falar se é diretamente ou inversamente e eu também não vou montar a tabela, tá bom? Então vem comigo, ó. Atividade 4. Essa você vai ter que fazer sozinho. Ana demorou 6 horas para viajar entre 2 cidades, a uma velocidade média de 70 km por hora. Então, tem o tempo de 6 horas, 70 km por hora. Tá. Se ela precisasse fazer o mesmo percurso em 4 horas, hora com hora, debaixo de tempo, tá. Qual deveria ser a sua velocidade média? Então, a gente está comparando o tempo e a velocidade. Será que quando eu aumento a velocidade, o tempo de viagem também aumenta? Ou será que quando eu aumento a velocidade, o tempo diminui? Os dois aumentam? Mais velocidade, mais tempo para chegar de um lugar até o outro? Ou mais velocidade eu chego mais rápido? Será que eu vou ter que inverter? Professora Inês, essa vai dar um trabalhinho só para pensar, mas para fazer a conta não, né? Exatamente. Bom, pessoal, se preparem, façam a continha e manda a resposta pra gente lá no chat. Vocês vão ter 2 minutos e aí a gente já retorna. Até daqui a pouco. Voltamos da atividade. Professora Roberta, no chat colocaram 105 km por hora. Será? Bom, daqui a pouco a gente confere. Mas vai um abraço para os nossos alunos aí, lá da cidade de Lorena, Sorocaba, Jaú, Avaré, Lençóis Paulista e Ubatuba. Vamos conferir, professora Roberta? Vamos primeiro preencher a tabela para a gente poder fazer os cálculos, tá bom? Então, Ana demorou 6 horas, o tempo é 6 horas, entre 2 cidades a uma velocidade média de 70 km por hora. Ela quer fazer essa mesma viagem, mas agora
mais rapidinho, em 4 horas. E aí eu tenho que pensar qual é a velocidade. Bom, se ela tem 6 horas, 70 por hora, se ela quer ir mais rápido, ela está diminuindo o tempo dela. Mas se ela está diminuindo o tempo, ela vai ter que ir mais rápido, né? A velocidade vai estar maior. Então, o número da velocidade vai estar aumentando enquanto o tempo está diminuindo. Então, mais rápido, menos tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Como são inversamente proporcionais, eu tenho que inverter uma parte, que vai ser a parte numérica. Então, aqui, em vez de escrever 6 está para 4, vai ser 4 está para 6, assim como 70 está para x. Então, eu vou mostrar a resolução para vocês e vou fazer junto, ó. O 6 está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando. O x está dividindo, passa multiplicando. Então, eu tenho 4x e 6 vezes 70. 6 vezes 70 dá 420. O 4 que estava multiplicando passou dividindo. E 420 dividido por 4 dá exatamente 105 quilômetros por hora. Então, nessa aula de hoje, você aprendeu regra de 3 simples, pensando sempre que depois que você montou a tabela, você tem que observar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente. Se for diretamente, monta a proporção e faz a continha. Ok. Se for inversamente, pensa, vira a parte numérica para poder fazer a continha, tá bom? Isso cai bastante em vestibular e em concursos. Né, professora Inês? Isso mesmo. Não esqueça também de avaliar as nossas aulas, pessoal. Tá aparecendo para você aí o QR Code e o link. Entre lá e diga o que nós precisamos fazer aqui no Centro de Mídias para que a aula fique melhor e você aprenda mais matemática e goste de matemática. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.